Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Khaled. Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Kioshi. E bem galera, estamos aqui em nosso primeiro vídeo do canal, falando sobre o quê? Sobre o início de tudo, junto com o canal aqui, né? Teoria do Big Bang. Por acaso, você sabe o que é Big Bang? O que significa o nome Big Bang? Eu traduzindo para o nosso português, grande explosão? Você sabe o porquê desse nome? Como surgiu essa teoria? Então, isso tudo vai ser explicado aqui nesse vídeo. Para começar, então, a gente já tem que explicar que o Big Bang ele é algo muito importante para o ramo da ciência, tanto que tem uma área especializada só no Big Bang. Expliquem pra galera qual que é essa área, que eu acho. O nome dessa área é a cosmologia, que estuda a estrutura e a origem do nosso universo, assim, digamos. Ele abrange tudo, né? Desde como a gente começou e como evoluiu. Não só a gente, mas todo o universo em si. Como evoluiu e até como a gente vai morrer, digamos assim. Porque, caso vocês não saibam, planetas também morrem, universos morrem. É algo bem complexo, pra falar a verdade, pra se falar. A gente não vai abordar isso nesse vídeo, a gente vai tratar só o início dele. Mas se vocês quiserem, talvez no próximo vídeo, né, falar sobre como seria a possível morte do nosso universo, seria interessante. A possível morte do nosso universo, a morte do nosso planeta, que está programado para daqui a 100 bilhões de anos. E por assim vamos. Bem, o Big Bang é algo que é uma busca pela compreensão. Uma compreensão que proporcionou e ainda proporciona vários debates. Isso envolve meio científico, filosófico, religioso, muitas formas de pesquisas e teorias. É algo que abrange muita coisa, na verdade. Até a fórmula socióloga, se você for pensar bem. Mas essa questão filosófica, religiosa e todas essas outras, entre aspas, a gente vai deixar para um vídeo de curiosidades mais para frente, talvez, sobre tudo envolvendo a origem do nosso universo. Sim, porque a gente aqui, como a gente já falou no vídeo de apresentação, né, que foi postado antes desse, o objetivo do canal é sempre fazer 2 vídeos por semana. Um vídeo que vai fazer a teoria ou o assunto da semana, e um segundo vídeo só de curiosidades sobre isso, né? Como esse aqui é sobre o Big Bang e como ele surgiu, a gente vai dar uma mencionada ali nas questões religiosas e filosóficas também no vídeo de curiosidades. Bem, atualmente a teoria que é bem mais aceita pela comunidade científica é a teoria do Big Bang em si, onde é baseada basicamente no conceito de Albert Einstein, né, que viveu entre 1879 e 1879 e 1955. 1500 ia ser louco, cara. O cara foi inverso. Se você pensar bem, uma ou a maior mente que a gente teve aqui no nosso planeta, que ainda acho que vamos ter, cara, ele viveu até 1955, até ontem, basicamente. É um dos maiores cérebros já da nossa humanidade. Sim. Mas uma coisa também que é baseado nos astrônomos, vamos ver o nome dele aqui no roteiro, porque ninguém consegue lembrar de cabeça. Então, Edwin Hubble e Milton Hanson, os quais demonstraram que o universo não era estático, né? Porque é o que o Albert Einstein defendia, que o universo ele era parado, ele não se expandia, mas eles conseguiram, à base de estudos e cálculos, lembrando que eles não estavam próximos, nenhum dos dois cientistas tiveram contato nenhum, mas por meio da ciência, da matemática, mesmo em locais diferentes, eles conseguiram definir juntos, basicamente, que o universo não era estático. Ou seja, as galáxias hoje em dia elas estão muito mais afastadas do que elas estão atualmente, que foi onde pensaram. Se elas estão cada vez se afastando, um dia elas foram muito próximas. Bem, a teoria em si foi anunciada em 1948, né? Corrija se eu estiver errado, que foi pelo cientista naturalizado estadunidense George Gamow e o padre e astrônomo, olha que coisa interessante, né? Padre e astrônomo George Lemaitre, eu não sei se seria essa pronúncia certa, pra vocês verem que curioso, um padre se envolvendo na teoria do Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas, ou seja... É bem interessante isso, né? Bem interessante, porque isso, querendo ou não, já coloca de lado um pouquinho da teoria religiosa. Bem, segundo eles, o universo teria surgido em torno de 10 a 20 bilhões de anos atrás. E o termo grande explosão, né, Big Bang, ele fala mais sobre a questão da quantidade de energia liberada, que foi o que fez ocorrer a criação do espaço-tempo, né? Galera, eu vou falar uma curiosidade para vocês sobre Edwin Hubble. Vocês, querendo ou não, se vocês deram algumas estudadinhas, ou até mesmo na escola de vocês... Ouviu até nos próprios jornais, né? Vocês já ouviram falar do telescópio Hubble, que foi lançado em 24 de abril de 1990
a meio-dia e 33 da tarde, Edwin Hubble, junto com a NASA, fizeram grandes estudos para desenvolver, na época de 1990, uma grande tecnologia para conseguir lançar esse telescópio ao espaço. Que foi algo que foi um marco enorme para a astronomia. Mais que o cara. Apollo 13 que lançaram na Lua, pelo menos para mim. Não só pra você, pra mim e pra muitas pessoas que se envolvem no meio da ciência, que gostam desse ramo. Muitas fotos das estrelas que vocês veem hoje, do nosso sistema solar, Das galáxias. nosso Sol, as nebulosas, literalmente todas essas fotos que vocês veem Foi fotografadas por esse... Foi fotografado pelo telescópio Hubble, lançado em 1990, dia 24 de abril, ou seja, foi um marco. Sim. Um marco na história e uma da ciência. coisa, né, cara? A gente não vai falar muito bem como funciona o telescópio, porque caso vocês quiserem saber, a gente pode fazer um vídeo mais pra frente sobre um vídeo isso. específico sobre Edwin Hubble e o seu telescópio. Sim. Galera, antes de continuar, vou dar uma pausa aqui, porque a gente quer falar uma coisa. Próximo vídeo do canal a gente quer falar um pouco sobre o coronavírus, né? Aproveitar um pouco o hype disso. E é claro, querendo ou não, tem pessoas que estão muito desatualizadas, vai que algum que entra aqui no canal não está sabendo, ou quer saber de uma forma diferente de outras pessoas que estão falando. A gente vai tratar aqui do jeito que a gente trata tudo, né, no nosso canal. E no próximo vídeo, então, a gente pode escolher. A gente pode falar sobre a teoria de como surgiu a nossa Terra, ou sobre o próprio telescópio. A gente pode deixar uma enquete aqui, ou no final, melhor dizendo, vai estar aqui do lado esquerdo no final do vídeo, quando chegar, vai ter os cards aqui, vocês vão poder escolher ali entre o telescópio Hubble ou a origem ali da nossa Terra. E para ajudar também, tem o Twitter do canal que vai estar na descrição. Verdade. Ou no cardzinho aqui em cima, a gente vai fazer a enquete lá no Twitter também. Se você quiser votar, seguir o nosso canal lá no Twitter, pode ir lá. Não esquece também de seguir nossos perfis separados. Nossos perfis separados estão aí, estão tudo nos links da descrição. Bom, galera, até então, no nosso universo, existia uma mistura de partículas subatômicas, prótons, nêutrons e neutrinos. Sim, tinha também os quarks, né? Tinha quarks e elétrons. Bom, vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Todas essas partículas que eu citei, e mais algumas outras também, estava tudo acumulado em um pequeno ponto. Pensa, o nosso universo inteiro, tudo que vocês conhecem, todo acumulado e bem apertadinho numa bolinha como se fosse uma cabeça de alfinete. Ou seja, consistia muita energia que vocês não tem nem como imaginar, né? Sim. O tanto de energia que existia naquela pontinha de alfinete onde estava o nosso universo inteiro. Ou seja, esse lacre, entre aspas, não conseguiu aguentar tanta energia contida ali que explodiu. Sim. Liberou muita energia, só que uma coisa legal, né? Como você falou, explodiu. Isso é um grande problema no nome Big Bang, né? Porque o universo nosso em si, ele sofre um processo de inflação, não um processo de explosão. Não houve uma explosão em si. Foi aquela bolinha que se expandiram como uma bexiga quando você enche. Essa é a coisa legal do nosso universo. Mas, querendo ou não, o mais associado a se falar, querendo ou não, ainda é explosão, pelo próprio nome da teoria. Uma coisa que vocês podem pensar é, por que não virou um buraco negro? Porque se era uma ponta de energia tão pequena e concentrada, deveria ter virado um buraco negro, certo? Então, quase. Porque como a gente vai mostrar daqui mais pra frente, tudo isso ocorreu em uma velocidade absurda. Quase todo o processo de criação inicial do universo aconteceu em um segundo. Essa expansão toda. Então não daria, eu acho que possivelmente não deve ter dado tempo para formar um buraco negro. Sem contar que não tinha, era quente, só que era tão comprensado que, de acordo com a teoria, possivelmente não havia luz do lado de fora. Era um ponto negro num local vazio que a gente não sabe como é que é. Porque era muita coisa presa, era gases, partículas, tudo presa. Então os fótons não conseguiam se mover e se liberar para gerar luz. Uma coisa muito interessante de se falar. E uma coisa, estima-se, não significa que é. Ou seja, é uma teoria que essa explosão foi tão forte que é a mesma coisa que você pegar 4 quadrilhões de TNT, acumular tudo em um lugar e explodir todas ao mesmo tempo. Não pode ser de uma em uma, tem que ser todas ao mesmo tempo. Ou seja, estima-se que a força da explosão seria mais ou menos 4 quadrilhões de TNT explodindo ao mesmo tempo. Era muita coisa, né, velho? Nossa, uma explosão muito forte. Seria muito forte. Nem o Superman resistiu a explosão dessa. Nada. Bem, de acordo com a teoria, o universo em si, ele era meio violeta. E
quando ele começou a resfriar, ele se tornou um tom mais amarelado, né? Não sei, na verdade eu não sei como essa questão das coisas funcionam. Eu não consegui achar muitos dados sobre isso, mas estima-se isso. Que ele era em uma tonalidade meio violeta e ao ponto que ele foi resfriando, ele foi se tornando meio amarelado. Em cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, ele se resfriou mais um pouco, passando aí para um laranja e depois ficando meio avermelhado. E a partir disso que os primeiros fótons foram começar a se liberar, né, quando ele tinha se resfriado ao ponto de os fótons poderem passar pelos gases não tão densos mais, e onde o universo começou a se tornar transparente, né, pela luz que ele estava liberando. Para depois de um tempo aí ele começou a liberar as primeiras luzes. E depois de 1 bilhão de anos onde nossas galáxias começou a surgir. Mas antes disso vamos tratar o que aconteceu nesse período. Esses primeiros 1 bilhão de anos que a gente teve do nosso universo. Que eu acho que eu antes tinha mencionado a questão que o universo, né, era basicamente menor que a ponta da agulha de um alfinete, que é a era de Planck, né, onde era basicamente a teoria é que na verdade ele era menor até que o núcleo atômico. E cara, o núcleo atômico é muito pequeno. Ou seja, o núcleo atômico você não consegue ver nem com o microscópio mais avançado que a gente tem. Porque é literalmente impossível de se ver. Literalmente não, é impossível de Por se enquanto, ver. né? A gente Por acha. enquanto, aí a tecnologia tá indo aí. Bem, toda essa energia concentrada nesse ponto, após todo esse estado, né, da expansão, a era de unificação gerou bilhões e bilhões de anos. Para toda aquela fervor que era o universo se esfriando, onde a luz finalmente começou a passar livremente, né, onde foi passando esses primeiros bilhões de anos. Mas, nesse primeiro 1 milhão de anos que eu falei, né, onde o universo foi resfriando, haviam 3 das 4 forças fundamentais que agiam de forma igual em todo o universo. Que era a força eletromagnética, força nuclear fraca e a força nuclear forte. Bem, galera, a gente falou, né, um pouco antes agora, sobre o processo de inflação do universo. Que ele era muito pequeno, essa massa de energia condensada, e do porquê ele não virou um buraco negro. Então, só pra você ter uma ideia, essa parte que a gente falou de inflação, ela, de acordo com as próprias teorias, ela aconteceu em 10 elevado a menos 32 segundos. Cara, se você sabe como funciona a forma de base 10, você sabe que 10 elevado a menos 32 segundos é muito pouco tempo, é muito rápido. Vamos supor assim, 1 segundo já é rápido. 0,1 segundo já é muito rápido. Agora pensa, 0,00, coloca 32 zeros, 1 segundo. Ou seja, foi muito rápido. Bem, depois desses 10 elevado a menos 32 segundos, o universo começou a gerar seus primeiros quarks e clones, que aos poucos ao resfriar do universo, se juntaram formando os primeiros prótons e neutrinos. E foi aí que o universo chegou a um ponto onde a distância dele já é em torno de 10 mil anos-luz, né, mais ou menos. O universo chegou a um ponto, em menos de 10 segundos depois da explosão. Na verdade, em 1 segundo, né? Um segundo. 1 segundo depois da explosão, o nosso universo já tinha 10 anos-luz de diâmetro. Ou seja, se você viajasse na velocidade da luz, você demoraria 10 anos para ir de uma ponta a outra do nosso universo. Isso você teria que ir muito rápido, porque em 1 segundo ele já tinha 10 anos-luz de diâmetro. Então... E já tinha os primeiros prótons e neutrinos, cara. Tipo, 1 segundo o universo já tinha tudo isso. Você pode falar, não, mas isso é quase nada para o que a gente tem hoje, realmente. Mas para algo que acabou de acontecer. Mas para algo que acabou de acontecer, 1 segundo ter tanta coisa assim já é muito, cara. Muita coisa. Mais ou menos os 3 a 20 minutos, os primeiros núcleos atômicos surgiram na junção dos prótons e dos nêutrons. Após mais ou menos 50 mil anos, né? Após 50 mil anos, a matéria do nosso universo começou a desacelerar a expansão dele, que fez com que a distribuição de gravidade em todo esse universo, né, a distribuição de gravidade e matéria nele, fosse diferente em cada ponto. Fosse meio que desigual em cada ponto. Assim. Isso. Que fez com que futuramente fosse possível, né, gerar as galáxias, estrelas, planetas que temos atualmente.
Porque, querendo ou não, não tem como, se tudo fosse a mesma quantidade de gravidade, não teria como tudo surgir assim. Não teria como ter diferentes gravidades para cada planeta. Porque pensa, galera, se a nossa gravidade aqui fosse a mesma gravidade que tem, me fala um planeta gasoso, Vênus? mesma gravidade que tem Vênus, a nossa água tipo, ia estar voando por aí. E Vênus ia estar passando na nossa janela aqui, porque a gravidade ia ser tudo a mesma, não ia ter como. Bem, depois desse tempo, né, que a gente acabou de falar, né, desses 50 mil anos, o universo deu uma parada de ter mudanças, e depois de 380 mil anos, né, da geração do universo, ele finalmente resfriou ao ponto de poder ter átomos. E no final desse período, havia no universo basicamente 75% dele era hidrogênio, 25% hélio e uma baixa quantidade de lítio, é tipo 0, uma quantidade específica de lítio, né? Não determinada. Porque, querendo ou não, fica estranho, né? Falar 75% e 25% já daria 100. Como teria os lítio, então? Bem, basicamente o lítio teria espalhado pelo universo, ele não seria um ponto que nem o hidrogênio e o hélio, mas ele existia nesse ponto, seria algo presencial no nosso universo. Bem, após isso, o universo teve mais uma ponto de resfriada, que foi onde finalmente, né, cara, começou a surgir os primeiros fótons. Finalmente o nosso universo começou a ficar começou a ficar luminoso. Ele foi resfriando cada vez mais. E nisso começou a surgir ali as primeiras fagulhas de estrelas, começou a surgir as primeiras galáxias, que para você que não sabe, a gente está vivendo em torno de um buraco negro, amigo. Sim, os primeiros buracos negros primordiais, que basicamente gerou atualmente os núcleos das nossas galáxias. Fica uma curiosidade para você, aquele buraquinho preto que você vê no meio das imagens de galáxias que você procura por aí é um buraco negro. A nossa Via Láctea que a gente está rodando em torno de um. Fica esperto aí para tu ver. Não, mas calma, galera, não precisa se preocupar. A gente não vai ser sugado, a gente está na área do buraco negro onde não somos sugados. E a gente não vai explicar quais são as áreas, porque isso vai ficar pro próximo vídeo sobre buracos negros. Sempre dando, né? um gancho. Só daqui a 100 bilhões de anos. Bom, galera, como ele falou, surgiram as primeiras galáxias. E, bom, eu dei uma pesquisada aqui, a galáxia mais velha que a gente tem no nosso universo é a GNZ11. É uma galáxia redshift, ela é encontrada na constelação de Ursa Maior e atualmente é a mais antiga e a mais distante galáxia conhecida no universo observável. Ou seja, para a gente saber que ela é a mais velha, ela tem que estar mais longe, porque quanto mais longe... Quer dizer que mais tempo ela tá aqui. Mais tempo ela tá aqui. Pelo menos pra gente, né? Pelo menos pra gente. Vamos... Cara, como é que eu vou explicar? Bom, quando o nosso universo explodiu... Expandiu. Se ele se expandiu, vamos supor que deu origem a essa constelação. E como ela foi parar tão longe, eu acho que quantos que eu falei? 190 anos-luz. Isso, por aí. 190 anos-luz da nossa Via Láctea, ela seria a mais velha por questão de estar mais longe e por questão dela ter surgido primeiro que as outras. Eu acho que deu para entender mais ou menos. Bem, após um bilhão de anos do surgimento do universo, a maioria das galáxias já haviam surgido, né? Incluindo a nossa Via Láctea. E, bem, com isso a matéria escura e forças gravitacionais das galáxias do universo já faziam sua expansão ser bem mais lenta. Mas por algum motivo que a ciência não conseguiu explicar ainda, em 8,8 bilhões de anos após o surgimento do universo, ele aumentou sua velocidade de expansão. A gente não consegue explicar isso ainda, infelizmente, mas é algo que aconteceu e infelizmente é aqui que o universo basicamente para de ter grandes mudanças, é onde ele se fixa bastante no que ele é hoje. Né? Aí a gente já entra na criação de planetas, criação da vida e etc. Bem, após então 9,2 bilhões de anos, uma supernova libera uma quantidade de energia que possivelmente foi essa que gerou o nosso sistema solar. Dentre esse tempo, 4,57 bilhões de anos após essa supernova liberar essa energia, nosso Sol finalmente surge. E algum tempo depois, essa massa de matéria colidindo em volta dele, forma finalmente os primeiros planetas gasosos que temos. Só que entre o Sol e esses planetas gasosos havia uma massa que era basicamente caótica. Era matéria colidindo para todo lado.
não tinha... Era literalmente era uma bagunça. Era literalmente um apocalipse cósmico. Basicamente um apocalipse cósmico ali em palavrão. volta. Ficou bonito pra caralho, velho. Parabéns. Bem, nesse apocalipse cósmico, né, como disse o Kiyoshi, que foi passando, que finalmente após 3 milhões de anos, depois dos primeiros planetas gasosos, nosso sistema solar basicamente se manteve igual ele é atualmente, com 4 planetas rochosos e 4 planetas gasosos, dando um total de 8 planetas e uma estrela. E sim, o nosso universo ainda está em expansão, só que Sim. Uma expansão bem mais lenta do que há 4,57 bilhões de anos atrás. Se vocês procurarem uma imagem que separa aí os nossos planetas gasosos e rochosos, né, que é entre Júpiter e Marte, tem um belíssimo cinturão de asteroides, cara. É algo bonito de ver, muito bonito. Demais. A partir desse ponto onde o nosso sistema solar surgiu, já não é mais a história do universo. Aqui já é a parte onde começa a nossa história, a história do nosso planeta, Terra. de nós humanos. Só que isso não é um tema para esse vídeo, isso é um tema para um próximo vídeo. E se queiram ou não, para a ciência é muito triste admitir, mas nós não sabemos de onde surgimos, nem como. Nem sabemos para onde vamos depois da morte. Mas temos o poder de conhecer o que aconteceu durante esse período. E querendo ou não, isso é um grande passo para entender tudo aquilo que nos rodeia. E para você que é fã de galáxias, essas coisas, mas não é fã da ciência, porque tem muita gente assim, você tem que ser grato aos cientistas, aos estudiosos, principalmente esses que a gente citou, Edwin Hubble, Albert Einstein e o outro carinha que eu esqueci o nome, que vai estar passando aqui em cima. Muitas pessoas. Tem que agradecer especialmente a eles que estudaram tudo isso, que desenvolveram essas teorias que, querendo ou não, é uma das, literalmente a única teoria aceita até hoje da criação do nosso universo, de tudo que a gente conhece. Sim. Galera, é basicamente esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, avaliem o canal aí com um positivo do joinha. Se não gostaram, dê o dislike mesmo, pra gente saber o que a gente pode melhorar. Deixe nos campos dos comentários se você gostaria que a gente melhorasse, o que poderia mudar na forma de explicar. Mas o estilo do canal vai ser basicamente isso, não vai ter muita mudança. Vai ser um estilo improvisado ali pra gente ensinar algumas coisas pra vocês e aprender também com as pesquisas que a gente pode fazer. Lembrando também que eu e o Calitre temos canais separados, canais de games vão estar aí nos links da descrição. Também tem eles do lado aqui, na tela final. Tem nossos Twitters, Instagram e o Twitter do canal. Mais pra frente a gente pode estar criando um Instagram também. Uma comunidade para interagir mais com vocês. Lembrando, deixe seu feedback aqui nos comentários do que você achou, que você gostou. Temas para vídeos futuros. Não se esqueça de votar no card que tá aqui, cara, sobre o próximo vídeo que vocês querem no canal Fora do Coronavírus que a gente vai fazer. Se é sobre a nossa Terra, né, o surgimento e a evolução dela, ou se é sobre o telescópio Hubble, né? Escolhe aí, tá aí no card, é só votar. E, bem, galera, acho que é isso aí. Não esqueça de compartilhar para amigos que também gostariam de saber essa informação. Se inscreve nos nossos canais, se inscreve nesse canal e, é claro, ativa as notificações para os próximos vídeos. Quinta-feira agora vai estar sendo um novo vídeo, um vídeo de curiosidades sobre esse daqui. Até o próximo vídeo, até a próxima semana, galera. Valeu, falou aí. Tchau, tchau, pessoal.